Olá, oitavo ano, professor Stilassi, tudo bem? Bem, vamos começar a leitura do novo material, sobre usinas de geração de energia. Tá? Esse aqui é o material relativo ao período de 8 de setembro a 17 de setembro. No final, como sempre, tem a atividade, né? Vocês vão ler o texto, entender o texto, refletir sobre ele para poder então responder tranquilamente as perguntas que são feitas lá na atividade. Feita essa atividade no seu caderno, você tira a foto e coloca no GSA para aí poder ter o acesso, né? Saber quem fez esse material aí, tá bom? Quem fez as atividades. E na próxima semana a gente faz a correção dessas atividades, ok? Então vamos lá, vamos começar a leitura então. 1. As usinas de geração de energia elétrica, fontes renováveis. A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas pela humanidade. Está relacionada com serviços de iluminação, de aquecimento e de resfriamento. Com o funcionamento de máquinas, de dispositivos eletrônicos, de computadores e de uma série de equipamentos. A energia elétrica pode ser gerada de diferentes maneiras. A seguir, vamos ver alguns tipos de usinas de geração de eletricidade, e começando pelas fontes renováveis. Usinas hidrelétricas. No Brasil, a principal forma de geração de energia elétrica é a das usinas hidrelétricas. No mundo, essa também corresponde à forma mais comum de geração de energia elétrica, proveniente de uma fonte renovável. As usinas hidrelétricas são geralmente construídas em rios que apresentam um grande volume de água, mesmo nas épocas do ano em que com menos chuvas, e com desníveis. As barragens construídas para represar a água e provocar grandes quedas d'água são feitas aproveitando os desníveis naturais desses rios, sempre que possível. O grande volume de água represado pelas barragens armazena energia potencial. Quando é liberado, a energia potencial armazenada ela é convertida em energia cinética, que é a energia dos corpos em movimento. O movimento das águas faz girar as turbinas, que por sua vez acionam grandes geradores de energia elétrica. Os geradores eles são grandes bobinas que produzem eletricidade. Desculpa. Então vamos ver aqui, tá vendo? Aqui é o nível da água. Então, essa água, aqui tem energia potencial armazenada. Ela passa aqui, repara que ela tem um declive, tem uma descida, então ela vai pela própria força da gravidade. Ela desce, faz essa turbina girar, em razão da passagem da água pelas turbinas. Então, esse gerador vai girar em função do giro da turbina, então ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, certo? Então, é dessa forma. Então, você tem aqui uma representação da energia hídrica. Hídrica tem a ver com água. Então, a geração da energia elétrica em uma usina hidrelétrica, mostrando as transformações envolvidas nesse processo. Quais são os impactos ambientais e sociais? As usinas hidrelétricas elas são conhecidas como fontes de energia limpa, uma vez que o processo de produção de eletricidade ele não emite gases poluentes na atmosfera. Entretanto, esse tipo de usina também gera efeitos negativos sobre o meio ambiente. O alagamento de grandes áreas, devido à construção das barragens, deixa muitas espécies de plantas submersas, destrói o habitat de animais e modifica o ambiente aquático, causando o desaparecimento de diversas espécies de animais. Com o tempo, essas plantas submersas elas apodrecem e, em seu processo de degradação, elas liberam gás metano, que é um composto que compromete a reprodução das espécies e é também um potente gás do efeito estufa, prejudicando a camada de ozônio, favorecendo o aquecimento global, assim como isso ocorre com a destruição da camada de ozônio. A construção de barragens também causa problemas sociais,
frequentemente, a inundação de áreas para represamento da água, ela abriga famílias e comunidades ribeirinhas, né, cidades, vilarejos próximos desses cursos d'água. Então, a deixar sua casa, eles acabam obrigando essas famílias e essas comunidades ribeirinhas a deixarem sua casa e o seu trabalho, muitas vezes sem receber assistência adequada para se estabelecer em outro lugar. É como se do nada o Rio Pardo fosse utilizado para fazer uma usina hidrelétrica e todo mundo tinha que ir embora do Ribeirão Verde porque a criação da represa iria inundar o Ribeirão Verde. Então, iria mudar totalmente sua vida, o local que você mora, sua rotina, onde você trabalha, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Para manter o volume do reservatório de água de uma hidrelétrica constante, as comportas elas podem ser abertas ou fechadas, dependendo do volume das chuvas. Isso significa que o trecho do rio que fica após a barragem não tem sempre o mesmo volume. Essa medida é prejudicial para várias espécies aquáticas e pode comprometer a sua sobrevivência. O grande volume de água represado em uma hidrelétrica pode provocar alterações climáticas locais, uma vez que há um aumento na quantidade de água evaporada, que no caso do ciclo da água ele se transforma em nuvens, com a formação de gotículas até a precipitação na forma de chuvas, né? Isso na região. E o aumento da evaporação ele contribui para modificações regionais no padrão de chuvas, da umidade do ar e da temperatura. Em algumas localidades, essas modificações elas podem prejudicar o cultivo de plantações, gerando impactos sociais para as famílias que dependem da agricultura, bem como impactos econômicos para o país. Só para você ver, você tem aqui uma imagem A e B, aqui você tem a barragem da usina hidrelétrica de Xingó, né? Em Alagoas, em 2015. E em B, o alagamento que foi provocado pela construção do reservatório da usina hidrelétrica de Lajeado, em Palmas, no Tocantins, também em 2015. Está vendo as árvores que eu fui aqui? Tinha uma floresta, tinha uma mata. Com a entrada da água, as plantas acabaram morrendo. Então, a produção de eletricidade pelas usinas hidrelétricas, ela pode ser afetada quando há escassez de água, principalmente durante as épocas do ano em que chove menos. A gente está vivendo isso aqui, né? Estamos com um problema sério de chuva e isso acaba interferindo no valor da tarifa elétrica, além também da dificuldade do governo não saber lidar com isso. Então, com a diminuição da quantidade de chuvas, que o governo não fez um planejamento prevendo uma possibilidade dessa, né? Então, com a diminuição da quantidade de chuvas, o nível dos reservatórios pode ficar muito baixo e comprometer as forças das quedas d'água necessárias para a geração de energia. Ou seja, a menor energia potencial, devido à menor quantidade de água armazenada, implicando, então, na redução da quantidade de energia elétrica gerada. Nesses períodos, outras formas de geração de energia podem ser acionadas, como as usinas termoelétricas. Usinas eólicas, lá em cima agora. Assim como o movimento das águas pode ser usado para gerar energia em uma usina hidrelétrica, o movimento dos ventos também pode ser usado para gerar energia elétrica. Esse processo ocorre nas chamadas usinas eólicas. Com a formação de ventos, como a formação de ventos está relacionada com o aquecimento das massas de ar provocada pelo Sol, as usinas eólicas são também fontes renováveis e limpas, pois não emitem gases poluentes de energia elétrica. O Brasil está entre os 5 principais países do mundo na geração de eletricidade por meio de usinas eólicas. Atualmente, há cerca de 400 usinas eólicas em operação no país. Os estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Bahia estão entre os maiores geradores de eletricidade por usinas eólicas. Cada catavento ou a turbina eólica, como a imagem abaixo aí, ela apresenta cerca de 3 hélices gigantes. As maiores hélices podem chegar até 88 metros de comprimento, o que equivale a um prédio de 30 andares. Então, essas 3 hélices gigantes se movimentam com o vento e acionam os geradores elétricos. Desta forma, a conversão de energia cinética, que é gerada pela ação dos ventos nas hélices, em energia elétrica,
produzida pelo acionamento de geradores de energia. Entre as desvantagens das usinas eólicas estão o fato de modificarem a paisagem natural e poderem afetar a migração de aves que seguiam pelo vento. Nos parques eólicos ou fazendas eólicas, nas quais há uma grande quantidade de cataventos em operação, como você vê na imagem ao lado, há um ruído constante que pode prejudicar a qualidade de vida das populações animais e humanas que vivem em suas proximidades. Outra desvantagem é que nem sempre há vento soprando com velocidade adequada para produzir energia elétrica de forma eficiente. Tanto o vento em baixa velocidade como o vento em alta velocidade pode comprometer a geração de energia elétrica. Então, essa imagem aqui, você vê uma vista de um parque eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, em 2016. Atualmente, é o maior fornecedor de energia elétrica gerada por energia eólica da América Latina. E aqui embaixo, como é que é produzido? Então, deixa eu tirar isso. Geração de energia elétrica em uma usina eólica, mostrando as transformações de energia envolvidas no processo. Então você tem aqui, você começa o rotor, aqui são as hélices, elemento formado por pás, que tem a mesma forma de uma hélice de um avião, e giram quando o vento passa por elas. Elas girando, isso aqui vai para o gerador, que é um dispositivo que transforma a energia elétrica em energia mecânica em energia elétrica. Então o vento, ele tem energia cinética, que é o movimento. Então, para o aproveitamento dessa energia, são criadas as fazendas eólicas, com muitos geradores em locais onde o vento sopra a uma velocidade superior a 20 km por hora e inferior a 90 km por hora. Velocidades inferiores, o rotor não se move, e velocidades superiores, há risco de perda da estabilidade do equipamento. Certo? Outro tipo de usina, agora as usinas solares. A energia do sol pode ser utilizada para gerar energia elétrica diariamente por meio das usinas solares. Há usinas solares de dois tipos, as fotovoltaicas e as heliotérmicas. As usinas fotovoltaicas, elas são o tipo mais comum de usina solar. Nelas, grandes painéis de silício absorvem energia luminosa do sol e a transformam em energia elétrica. Então você tem aqui uma imagem, de uma usina fotovoltaica, painéis de silício, em uma usina solar em Pirapora, em Minas Gerais, em 2017. Essa usina é atualmente a maior em extensão da América Latina. Então nós temos aqui energia luminosa sendo transformada em energia elétrica. Então os raios solares, eles incidem sobre os painéis de silício, gerando corrente elétrica. E a corrente elétrica gerada, ela passa por um conversor para ser utilizada nos eletrodomésticos. Então, a geração da energia elétrica em uma usina fotovoltaica, que é a imagem acima, está mostrando as transformações de energia envolvidas nesse processo. Esses painéis fotovoltaicos também podem ser construídos no telhado de casas para o consumo particular de energia. Vocês já devem ter visto em algumas casas estruturas como essas aí da foto de cima, no telhado, deitado assim, para captar a luz do sol. E também grandes construções, como indústrias e até estádios de futebol. Agora, as usinas heliotérmicas, elas são menos comuns que as usinas solares fotovoltaicas, e elas funcionam de um modo diferente. Nelas, a luz do sol ela é refletida por espelhos que concentram a energia térmica do sol, formando um ponto muito luminoso de alta energia concentrada. Essa energia térmica concentrada é responsável por aquecer um líquido chamado fluido térmico, capaz de aquecer a água que passa pelo sistema, transformando-a em vapor. O vapor tem energia cinética, que movimenta turbinas. Estas acionam bobinas ligadas a geradores para a produção de energia elétrica. Além de ser usado para a produção de energia elétrica, o calor gerado em usinas solares e heliotérmicas pode ser aproveitado em processos industriais, que necessitam de altas temperaturas. Então está aqui, você tem aqui uma estrutura, a usina heliotérmica, essas estruturas com esses espelhos voltados para um ponto, onde coleta esse reflexo e acaba aquecendo muito
essa água aí, e aí ocasionando todo o processo que a gente leu agora. Então temos aí uma imagem de uma usina heliotérmica da SPEN de 2017. Então você pode observar nessa imagem duas torres que concentram a energia térmica. Então, ó, como eu vi lá, eu mostrei o centro solar, energia térmica que é gerada na superfície, na serpentina se transforma em energia elétrica por meio de uma turbina e de um gerador. Então, o heliostatus concentra os raios solares sobre essa serpentina, está aqui a serpentina aqui dentro, depois a água é aquecida e transformada em vapor, que tem energia cinética, e depois a turbina, então ela está conectada a um gerador que transforma energia mecânica em energia elétrica. E está aqui a turbina, que é movida pela energia cinética do vapor. No Brasil, a quantidade de usinas solares ainda é bastante reduzida, apesar do potencial que esse tipo de usina representa para a geração de eletricidade. A grande extensão territorial do Brasil e a alta incidência de raios solares durante a maior parte do ano e na maior parte do território fazem com que a construção de usinas solares no país seja vantajosa, constituindo uma alternativa interessante de energia renovável e limpa. Mas, entre as desvantagens estão o alto custo para a fabricação de painéis solares e a necessidade de armazenadores de energia, já que esse tipo de energia ele não pode ser constantemente gerado. A energia elétrica precisa ser estocada para garantir que haja oferta em períodos noturnos ou em dias de baixa incidência de raios solares, quando a produção é menor. Essas características contribuem para que haja pouco interesse na construção de usinas solares. É preciso considerar também que o aumento da construção de usinas solares pode acarretar grandes impactos ambientais decorrentes da extração Eu vou ler de novo porque faltou uma frase aí, tá? Ó, é preciso considerar também que o aumento da construção de usinas solares ela pode acarretar grandes impactos ambientais decorrentes da extração de silício, um recurso natural não renovável. Tá? Então escreva aí embaixo na sua folha, né, se você pegou o papel, que faltou isso então, né, para decorrentes da extração de silício, um recurso natural não renovável. Tudo bem? Então tá, continuando, aqui agora as usinas de geração de energia elétrica, fontes não renováveis. Bom, enquanto no Brasil a principal forma de gerar energia elétrica está associada às usinas hidrelétricas, o principal recurso natural utilizado no mundo para geração de energia elétrica é o carvão mineral. O gás natural também ocupa uma posição importante na geração de eletricidade no mundo, logo depois da soma de todas as formas de obtenção de eletricidade por energias renováveis. Esses dois recursos naturais não renováveis podem ser usados para a geração de eletricidade das chamadas usinas termoelétricas. O que são as usinas termoelétricas? Bem, as usinas termoelétricas em 2016 elas contribuíram com cerca de 18% da energia elétrica gerada no Brasil. Nelas, a energia elétrica é gerada pela transformação da energia térmica obtida pela queima de combustíveis. Os combustíveis utilizados em usinas termoelétricas podem ser combustíveis fósseis, como óleos, carvão mineral ou gás, ou ainda biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar. A energia elétrica produzida em uma usina termoelétrica é, portanto, uma transformação de energia química armazenada nos combustíveis. Nas paredes das caldeiras há tubos que fazem circular a água. O calor gerado pela queima dos combustíveis evapora a água, gerando uma área de alta pressão. A pressão faz com que o vapor circule, você pode observar isso no desenho aí embaixo. Então, a pressão faz com que o vapor circule em alta velocidade, causando movimentação das turbinas. Portanto, a energia térmica da combustão ela é transformada em energia cinética pela movimentação do vapor, que por sua vez vai movimentar as turbinas. Essas turbinas são ligadas a bobinas capazes de gerar eletricidade, energia elétrica.
Após passar pelas turbinas, o vapor de água ele é resfriado e a água pode retornar à usina termoelétrica para ser novamente aquecida e transformada em vapor. Entretanto, é comum que ela seja devolvida para os rios e para o oceano. E essa diferença de temperatura da água devolvida, ela gera um impacto ambiental que prejudica e, por vezes, impossibilita a vida aquática na região próxima às termoelétricas. Então você tem um esquema aí, de uma geração de energia elétrica em uma usina termoelétrica, onde mostra as transformações de energia envolvidas nesse processo. Então, energia química, ali, 1, depois vira energia térmica, que vira energia cinética, e depois energia elétrica. Então, 1, que é a combustão, é a transformação da energia química em térmica. 2, o calor aquece a água, transformando em vapor. 3, o vapor da água ela tem energia cinética. E, por último, o movimento da turbina é transformado por um gerador em energia elétrica. Essas usinas termoelétricas ela apresentam um custo reduzido de construção, pois precisam de uma área menor. Tem a vantagem de manter o abastecimento de energia elétrica em épocas de seca, quando o rendimento da produção de energia em usinas hidrelétricas é baixo. Contudo, apesar de cerca de 1/3 das usinas termoelétricas brasileiras utilizar bagaço de cana-de-açúcar para o aquecimento das caldeiras, a maior parte delas emprega combustíveis fósseis, que são recursos naturais que não são renováveis. O uso de combustíveis fósseis está relacionado à poluição do ar atmosférico, pois envolve a emissão de gases que comprometem a qualidade do ar. Contribuem para a intensificação do efeito estufa, que é o aquecimento global, e tem ligação com o fenômeno da chuva ácida. A chuva ácida ela ocorre devido à presença de gases como óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de enxofre nos resíduos que são liberados na queima desses combustíveis fósseis. A incidência de chuvas ácidas compromete os ecossistemas aquáticos e as plantações e provoca a corrosão de materiais metálicos utilizados em edifícios e até em monumentos históricos, entre vários outros efeitos. Outro tipo de usina são as usinas nucleares. O principal combustível utilizado para a obtenção de energia nuclear é o elemento químico urânio-235, que, submetida a altas pressões, libera grande quantidade de energia térmica. O processo que ocorre com o urânio a altas pressões, denominado fissão nuclear, é capaz de gerar uma quantidade de energia térmica milhares de vezes superior à quantidade de energia gerada em usinas termoelétricas. Pela geração de energia térmica, o funcionamento de uma usina nuclear é similar ao de uma usina termoelétrica, gerando vapor de água, cuja energia cinética movimenta turbinas, que por sua vez acionam geradores de energia elétrica. Então você tem embaixo aí uma representação, da geração de energia elétrica em uma usina nuclear, onde mostra as transformações de energia envolvidas nesse processo. Então está lá a energia nuclear 1 em rosa, 2 a térmica, 3 a cinética e 4 a elétrica. Então, a fissão, número 1 ali, a fissão nuclear, ela gera uma grande quantidade de energia térmica. 2, a energia térmica é utilizada, então, para aquecer a água, formando vapor. 3, o vapor de água, então, ele tem energia cinética. E 4, o movimento das turbinas, causada pelo vapor, pela pressão do vapor, possibilita um gerador transformar a energia em energia elétrica, certo? O Brasil é o 6º país com maior reserva de urânio-235, porém a produção de energia nuclear brasileira ainda é muito pequena. A primeira usina nuclear do Brasil, a Angra 1, foi inaugurada na década de 1970. E a segunda usina, a Angra 2, ela entrou em operação no ano de 2001. Juntas, Angra 1 e Angra 2 contribuem com apenas 2,6% de geração de energia elétrica no país em 2016. Uma terceira usina, a Angra 3, ainda se encontra em fase de instalação. Uma das vantagens das usinas nucleares está no baixo custo para a obtenção do urânio-235. Além disso, a existência de usinas nucleares ela diminui a necessidade de construção de usinas hidrelétricas, reduzindo o impacto ambiental gerado pelo alagamento de grandes áreas, ou de termoelétricas, reduzindo então o consumo de combustíveis fósseis.
No entanto, os resíduos gerados da fissão do urânio emitem grandes quantidades de radiação, o que é altamente perigosa para os seres humanos e para o meio ambiente. Como até hoje não foram desenvolvidas tecnologias para o tratamento desses resíduos, eles são armazenados com prazo indeterminado, o que resulta no aumento na quantidade de lixo radioativo acumulado. Embora o custo da obtenção do urânio 235 seja baixo, a despesa para a construção e a manutenção de usinas nucleares é bastante elevada, sendo uma desvantagem desse tipo de usina. Outro impacto ambiental do uso das usinas nucleares, assim como acontece nas usinas termoelétricas, é o aquecimento da água de rios e mares, uma vez que a água utilizada ela é devolvida a uma temperatura maior que a do ambiente. Pode ocorrer alteração no ecossistema aquático dessa região. Quais são os riscos das usinas nucleares? A radiação produzida a altas pressões, ela oferece riscos no funcionamento de usinas nucleares. O acidente mais grave de uma usina nuclear registrado na história foi o acidente de Chernobyl, em 1986, na Ucrânia, então parte da antiga União Soviética. Com a explosão de um reator nuclear durante testes de segurança, nuvens tóxicas com altos níveis de radiação se espalharam pelo território europeu, atingindo principalmente Ucrânia, Rússia e Belarus, contaminando milhares de pessoas. O número de vítimas até hoje é incerto, já que a exposição à radiação ela pode promover o aparecimento de diversas doenças que se desenvolvem ao longo do tempo, como câncer, infertilidade e mutações. Em 2011, um novo acidente em usina nuclear, dessa vez em Fukushima, no Japão, tornou a alertar para o risco da produção de energia elétrica por meio de energia nuclear. Outra preocupação com a existência de usinas nucleares é a possibilidade de serem usadas para a fabricação de armas nucleares, com a capacidade de causar destruição em massa. Então, eu vou parar aqui, que o texto já ficou um pouco extenso, tá? Então, no próximo vídeo eu vou ler o que falta, que é o consumo consciente, né? Até aqui, falar um pouquinho do horário de verão, mas vocês já podem ler o texto todo e responder essas atividades que eu passei aqui para vocês. Porque aí no próximo vídeo eu já faço a finalização dessa leitura e a gente faz a correção da atividade. Tá certo? Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.